Olá, olá, boa noite pessoal. A gente está aqui começando a live de A Pior Pessoa do Mundo. Boa noite, boa noite. Para quem já está chegando, essa é a live de A Pior Pessoa do Mundo. Opa! Marielle já está aqui. Peçam para eu acionar vocês. Espera aí. Já estou aqui. Já estou te acionando. Aceitar. Oi, Marielle, pede para eu te adicionar aqui. Boa noite, Drit, Adriana. Cadê vocês? Vamos lá. Tá todo mundo aqui, Marielle, deixa eu ver. Boa noite, boa noite. Aqui, deixa eu colocar, Marielle. Você consegue me passar o link? Não é link, isso é no Instagram. É no Instagram. Sem link, só isso? É. E aí? Ei! Oi, consegui. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Mari? Que coisa boa, que coisa boa. Olha lá, o Oswaldo está entrando. Está se encaixando já estamos vendo. Pessoal, boa noite. Super obrigada por estar aqui com a gente essa noite para falar de A Pior Pessoa do Mundo. Que filme incrível, como a gente fica com esse filme depois que a gente assiste, degustando, refletindo. Ei, Oswaldo, boa noite. Que coisa boa, que legal. Olá. Todos apostos. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. A gente vai começando devagarzinho aí, para quem vai chegando. E espero que vocês gostem, participem, coloquem os seus comentários aqui, que eu vou tentando ler e a gente vai incluindo vocês na nossa conversa também, nessa uma horinha que a gente tem para falar sobre esse filme tão bacana. Só para vocês entenderem como vai ser a nossa dinâmica, né? Que a gente faz normalmente nessa nossa parceria com o JEP tão preciosa. Eu apresento, né? Quem somos nós, coisa rápida. E aí eu faço uma breve, assim, 5, 8 minutos, uma breve lembrança do filme, até para dar uma resgatada para quem já viu há mais tempo e tal. E depois eu vou lançar, antes de ouvir vocês, eu vou lançar, neste caso, uns 6 temas que pegaram, que me tocaram especialmente, e aí eu passo a palavra para vocês testem seus comentários, a Marielle fala os comentários dela, depois o Oswaldo, e aí a gente vai para o papo. A gente fica batendo papo aqui, deixa a coisa fluir de uma forma bem leve, bem tranquila. Deu lá. Oswaldo, tá escutando bem? Tá todo mundo escutando bem? Sim. Uhum. Legal. Então vamos lá. Pessoal, essa é a live de A Pior Pessoa do Mundo. Eu sou a Suzana Choit Iberê, eu sou jornalista, crítica de cinema, trabalho com isso há mais de 25 anos. Hoje eu toco o portal O Que Ver, que é um portal digital. Estamos na luta aqui, tendo esse prazer enorme dessa parceria que a gente travou com o JEP e de tantas lições que eu tenho tido com vocês. Então, hoje, ao meu lado, eu tenho o Oswaldo Luiz Baisson, que eu vou ler aqui bonitinho, analista de data e docente do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, presidente do JEP e membro efetivo com funções didáticas do JEP. E a Marielle Kellerman, que é psicóloga formada pela USP, psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, cofundadora da Dinami, é assim que se fala, Má? Isso mesmo. Legal. Consultoria em saúde mental corporativa e co-host do podcast Lá Fora. E a Marielle tem textos publicados em revistas científicas, em especial interesse pela relação entre sujeito e tecnologia, uma coisa que está bem ligada a este filme também, né? Essa personagem do nosso tempo.
Eu achei muito importante a gente estar aqui com uma trinca plural, porque é um filme que é uma visão masculina, escrito por dois homens, dirigido por um homem e com uma protagonista feminina. Então, é muito gostoso a gente poder ter a visão de mulheres e homens dessa protagonista, desse universo em que ela está inserida, e dos homens que a rodeiam também, né? Então, eu vou fazer uma mini introdução, só para a gente pegar um pouco desse fio narrativo e bora nós. A Pior Pessoa do Mundo. Indicado a melhor filme internacional e melhor roteiro original no Oscar, A Pior Pessoa do Mundo é uma comédia romântica às avessas. É o que a gente pode falar de uma comédia romântica às avessas. Por quê? A gente não vê os clichês da comédia romântica, na verdade, é bem ao contrário. A gente não tem os sidekicks, né, que são aqueles amigos, que são os amigos incentivadores, e muito menos a previsibilidade que se espera desse gênero. O que há é um incômodo, um estranho incômodo com a realidade. Essa pequena obra-prima do diretor norueguês Joachim Trier é a terceira parte de uma trilogia chamada A Trilogia de Oslo. Essa trilogia ele começou a escrever com o parceiro dele de escrita mesmo, que é o Eskil Vogt. Acho que legal vocês saberem disso. Ela começou em 2006 com um filme que chama Começar de Novo. Para quem não viu, está na MUBI, na plataforma MUBI. É muito bacana. Continua em 2011 com Oslo, 31 de agosto, que é uma preciosidade de filme. E agora se fecha com A Pior Pessoa do Mundo. Os 3 filmes são estrelados pelo Anders Danielsen Lie, que é o parceirão dele de elenco. É um baita ator, ele é médico também na vida real. Ele tenta se dividir entre essas duas profissões e na pandemia ele ficou mais para a medicina. Ele conta isso em entrevistas, que ele, na pandemia realmente ele não teve tempo para atuar muito. Ele é um ator que ainda precisa ser reconhecido mundialmente, que eu acho ele excepcional. E foi o Anders Danielsen que falou numa entrevista o que ele acha dessa tríade. Quais são os temas primordiais dessa trilogia? O choque, entre aspas, tá? O choque entre ambições e realidade. Entre o que você espera da vida e como a sua vida acaba sendo. E como você equilibra isso com os seus sonhos. Eu acho isso resume de uma forma muito, muito sucinta o que é essa trilogia. E essa trilogia chama de Trilogia de Oslo, porque todos esses 3 filmes são ambientados em Oslo, capital da Noruega. Desta vez, porém, o Anders Danielsen é coadjuvante. O Joachim Trier criou a protagonista, a Julie, especialmente para Renate Reinsve, essa atriz incrível, que ela teve um papel pequenininho no Oslo. E ele ficou impressionado com ela numa mini participação e falou: vou escrever um papel para essa menina. E esse papel rendeu a ela o prêmio de melhor atriz em Cannes. Então, foi escrito sob medida e ela fez tudo o que ela tinha que fazer. Realmente é uma atuação estupenda. Nessa trama dividida em 12 capítulos, como uma legítima epopeia, a Julie entra na faculdade de medicina porque era a que exigia a nota mais alta. Atenção aqui, né? Porque querer ser aprovada no que exige mais dela e se provar é alguém em busca de atenção, em busca de aprovação. Ela precisa ser apreciada. Só que logo ela troca a medicina para psicologia, porque ela acha que o seu dom mesmo é estudar a mente humana. Em seguida, ela descobre-se fotógrafa, mas ela trabalha em uma livraria enquanto ela se arrisca como escritora. Então, assim, às vésperas de completar 30 anos, a Julie não sabe o que ela quer fazer da vida e nem o que ela espera da vida. Essa inconstância da Julie marca também os seus relacionamentos amorosos.
depois de vários ficantes que a gente acompanha ali naquele comecinho do filme, uma vida muito livre que ela leva, ela se apaixona pelo Axel, que é o papel do Danielson. Ele é um cartunista de sucesso, renome. Ele tem mais de 40 anos, ou seja, uma década, um pouquinho a mais de uma década de vida do que ela, e ele planeja formar uma família com a Julie. Só que bebê não está nos planos dessa mulher um tanto inquieta. É um espírito indômito aqui que a gente tem. Em uma sequência que, para mim, beira a perfeição, ela entra de penetra em uma festa e tem um flerte com o Eyvind. E os dois estranhos experimentam uma inusitada intimidade, uma intimidade tão profunda que é rara até entre casais. E é curioso como eles têm a preocupação de não enquadrar aquilo como traição aos seus respectivos. A vida segue, e aí vem o acaso, sempre o acaso, e promove esse reencontro. Em outra cena primorosa, na qual o cinema entra com o seu modo magia, fantasioso e por isso tão fascinante, a Julie faz o tempo parar para estar com Eyvind. Eyvind, perdoe aqui, hein? Quem nunca quis congelar o tempo ou a realidade para testar alternativas paralelas? Essa cena, para mim, é um negócio praticamente antológico assim, do cinema, de uma poesia, de um lirismo e uma profundidade gigante. Nada é preto no branco em A Pior Pessoa do Mundo. Ao explorar a seara familiar da protagonista, o diretor pede ao espectador que acione o radar para a complicada relação entre a Julie e o pai, que é um sujeito ausente, autocentrado e desinteressado na filha. Talvez aí esteja a chave dessa latente falta de autoestima que se manifesta numa espécie de auto-boicote, mesmo que inconsciente. A Julie busca a felicidade, embora suas escolhas não soem as melhores nem para ela, nem para o público, e a gente questiona ela o tempo inteiro. A Julie é uma mulher em construção, um ser humano em construção. E essa realidade dela, de você ver que ela é um ser humano em construção, toca qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer lugar. A Julie é um ser humano caótico, ela é fascinante. E não, a Julie não é a pior pessoa do mundo, apesar dela se sentir assim muitas vezes. Eu gostaria de lançar aqui 6 temas, antes de ouvir a Mari e o Oswaldo, 6 temas para a gente refletir juntos sobre eles e não colocar eles como engessados, não, porque outros vão entrando nesse nosso novelo que vai ser desvendar esse filme. E o primeiro dele é a figura feminina, que é muito marcante. Ao olhar o passado das suas ancestrais, a Julie tem consciência da liberdade de escolha que ela tem, do privilégio que ela tem de viver numa época em que a mulher tem mais liberdade, apesar de um caminho muito longo para igualdade. Não vou falar igualdade, mas assim, igualdade, nada disso, mas a mulher ainda está no seu caminho para se emancipar. Mas ela tem muitas escolhas, a gente fala de muita escolha. Só que escolher não é controlar. Porque no fim das contas a gente tem a ilusão que a gente tem o controle da nossa vida e não tem porcaria nenhuma. O aborto espontâneo que ela sofre é a maior prova disso. Ela quase ri daquele próprio descontrole que podia fazer a não ser nada, a não ser aceitar o que a vida trouxe para ela, né? É pau, é pedra, né? Como diz as águas de março, a vida é assim, tem isso pelo caminho e assim seguimos. Então, a importância da figura feminina nesse filme.
Outra coisa que me marca muito é essa mulher em construção, em busca da própria voz. A Julie, ela diz que ela se sente coadjuvante da própria vida. Ela não conseguiu ainda se colocar como autora da própria história, para protagonizar a própria vida, que para mim significa encontrar a felicidade dentro dela, a felicidade que vai ser a chave para ela conseguir ser feliz com mais alguém, porque ela ainda não se encontrou e ela vai precisar se encontrar. O tempo, claro, o tempo como a questão central aqui, no próprio formato narrativo, em capítulos, prólogo, epílogo, nas transformações físicas da Julie, que a gente vê pelos cortes de cabelo, na viagem lisérgica que ela faz e na qual ela se vê como idosa, naquela viagem psicodélica, nossa tentativa fantasiosa de parar o tempo e na morte de Haskell, em que a consciência da finitude bate implacavelmente. O contraste geracional, o contraste entre a Julie e o Axel é muito forte. Ele diz para ela, quando eles estão discutindo sobre os filhos, parece que você está esperando algo, mas não sei o que é. Ele já se encontrou. Ele já passou por essa fase. Ele está em um outro patamar nesse momento. E a Julie não, eles têm consciência disso. Mas quando ele já está próximo da morte, ele, num momento de melancolia, ele fala que o mundo que ele conhecia desapareceu. O mundo tátil, o mundo do folheado, os quadrinhos, em que a cultura era passada através dos objetos. E a Julie é uma millennial. A Julie, ela nasceu na era digital. Ela é um bicho diferente. Então, esse confronto de gerações, esse abismo, que parece que é pequeno, mas não é, também é muito marcante e talvez seja determinante para a relação deles. E, por final, duas coisas que se ligam, que é a carência paterna. Há um buraco ali. A Julie procura desculpas para não olhar para essa dor, ela foge dessa dor. A mãe fala, ele sabe como você se sente sobre isso? Ela pergunta sobre a ausência do pai no aniversário. A Julie não tem diálogo com o pai, não existe. E o Axel, quando eles estão terminando, ele fala, você está encenando a discussão que nunca teve com seu pai. Mais uma vez, confirmando. E aí eu já vou entrando na última, nessa baixa autoestima dessa mulher, que o próprio Axel fala, eu me arrependo de nunca ter conseguido fazer você enxergar o quanto você é maravilhosa. Ou seja, essa mulher incrível não consegue ver o quanto ela é incrível, o quanto ela é maravilhosa. E como esses buracos familiares, essas carências familiares mexem com a gente e nos machucam, sim, e determinam o nosso ser, a nossa vida. E daí como é importante a psicanálise e a gente discutir e abrir e colocar tudo isso na mesa. E por isso que para mim é tão, tão prazeroso poder ouvir agora de vocês com essa visão de especialista, como de especialistas, porque para mim foi só sentimento, isso foi tudo que brotou, foi brotando para mim. E agora eu passo a palavra, então, para a Mari e para o Oswaldo, e aí a gente vai batendo nosso papo. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Obrigada, Suzana. Como que a gente faz? Eu começo? O Oswaldo Pode começa? seria legal. Aí você testa os seus comentários, o Oswaldo testa o dele, e aí a gente vai costurando. Tá bom, eu vou falar brevemente, acho que para quem não sabe, eu falei desse filme, né, num evento do MIS em São Paulo, no Museu de Imagem do Som, e foi interessante, fiquei feliz com o convite, assim como também estou feliz pelo convite aqui hoje. Porque lá no MIS foi interessante, é legal conversar também com as pessoas ao vivo, né? E esse filme me tocou, foi muito legal, Susana, você retomar, faz tempo que eu vi, né? Reli algumas coisas para nossa conversa, mas eu vi faz um mês ou dois de novo esse filme, já faz um tempinho. Bom, o que eu acho mais interessante dessa história, né, que eu
pensei um pouco e levei para o Miss essas considerações, eu estou muito feliz que tem um homem aqui, Oswaldo, e também um homem de outra geração para falar como que esse filme o tocou, né? Porque esse filme me parece que ele é um filme profundamente marcado por esse marco temporal, né? A Julie não poderia ser uma personagem que acontece em outro lugar, porque tem marcos muito próprios desse momento e do país onde ela vive, né? Na Noruega. Então ela tem questões nesse filme que tratam sobre o lugar da mulher, o desejo ou não desejo, a legitimidade de uma mulher querer ser mãe ou não querer ser mãe, querer se casar, não querer se casar, os limites do humor, né? O Axel ele fica sendo bastante atacado pelo humor que ele faz, né? Por um certo ativismo feminista, né? Que fala que ele é machista, etc. e tal. Tem essa questão da passagem de gerações, né? O Axel fala que, bom, o mundo não é mais aquele que ele conhecia, não tem mais nada de papel para pegar. A transformação da arte, quando os gibis dele passam para o cinema e vira uma coisa meio Disney, assim, uma coisa nada a ver com o que ele produzia, era um humor mais irônico, né? Mais ácido, se torna um personagem assim, meio infantil, aquele bichinho que ele desenhava. E o que eu fiquei muito pensando, eu vou falar um pouquinho como que eu me senti vendo o filme. Não sei se vocês se sentiram, acho que por isso que é interessante ouvir o Oswaldo, porque eu acho que esse talvez tenha sido uma experiência muito feminina, né? Me identifico muito com a história da Julie, com o momento dela, mas também já estou numa outra fase. Acho que ela tinha quase 30, eu tenho 40 agora, e outro país, porque eu acho que isso muda muito. Quando eu fui vendo o filme, a primeira coisa que eu senti foi um tanto de raiva dela. Uma raiva e uma sensação assim, entrou na faculdade e saiu. Pode escolher uma coisa e depois parar. Pode trabalhar de fotógrafo. Pode trabalhar não sei o quê, porque na Noruega, né, dá para fazer tudo isso. Eu fui ficando assim, com uma certa incômodo de uma situação que me parecia demasiadamente protegida, né, por o país onde ela vive. E eu fui tendo contato com esse meu incômodo, ele foi acontecendo em vários momentos do filme, e eu fui me dando conta que em muitos momentos eu achava que a Julie ia ser agredida, né? Não necessariamente fisicamente, mas eu tinha uma sensação de agora alguém vai tratá-la muito mal, né? Então ela dá em cima do Axel enquanto ela tá saindo com um cara lá no bar, um cara que tem um visual meio neonazista, sei lá, né? Aí depois ela chega naquele casamento de manhã em que ela fica flertando, fazendo aquela brincadeira com aquele outro cara e nada acontece. Ela vai terminar com o Axel e ele fala para ela, ele fala para onde você vai, ela fala, vou ficar na minha mãe um tempo. Aí você acha que ele vai atacá-la, falar que ela é uma criança, que ela não sabe o que ela quer da vida dela. Em nenhum momento ela é atacada. E aí o que eu fiquei pensando, que meu incômodo se deu por pensar e perceber que a Julie, ela é uma mulher em construção, como você bem falou, Suzana, numa situação muito suficientemente boa. Eu não pude não pensar no conceito do Winnicott. Eu sei que a gente está aqui com um monte de gente que talvez não é da área, né? Para quem é, me desculpe a repetição, mas para quem não é, a ideia de ambiente suficientemente bom do Winnicott é uma ideia que eu acho muito bonita, que ele diz que toda criança ela tem em si o potencial de se transformar em todos os seus recursos. Ele usa uma imagem que é romântica até, que ele usa a imagem do bulbo de narciso, que é tipo uma florzinha que nasce aquelas sementinhas que é tipo uma cebola, né? E que então ele fala que dentro de um bulbo ou de uma semente tem a potência de tornar uma planta, abrir uma flor, né? Crescer uma árvore. Mas isso depende do ambiente. Fazendo uma comparação meio simplória, né? A planta precisa de sol, de água, de terra, de nutrientes. Um ser humano precisa de muita coisa. E me parece que a Julia é uma mulher em construção, que se coloca bem essa crise dos 30 anos, que eu acho que é muito atual, né? Acho que muita gente aos 30 anos se sente ainda, bom, eu não sei bem quem eu sou, por mais que no Brasil me parece que principalmente as mulheres não tenham tantas oportunidades quanto a Julie tem de experimentar, né? Porque a gente vive uma condição de machismo e econômica e política muito menos acolhedora, por dizer assim, né?
Então, mas eu acho que mesmo mulheres que tenham feito faculdade, que estejam começando a trabalhar, acho que a entrada dos 30 anos é muito marcada por essa experiência de não sei bem quem eu sou, eu ainda não sou muito alguma coisa, mas também já sei algumas coisas, não sou uma criança, né? Então eu fui pensando muito nessa ideia desse lugar que, bom, no filme fica ali como a Noruega, mas pode ser um símbolo de uma pessoa que pode ter a possibilidade de fazer tentativas, né? E fazer tentativas sem grandes retaliações, sem muitas consequências muito graves, assim, né? Ela não termina com Axel e ele mata ela, como por exemplo acontece, né? Ela não muda de ideia e ela fica pobre, ela não consegue emprego, ela não consegue morar, não consegue pagar o aluguel dela. Não é isso. Ela vai fazendo tentativas dentro de um ambiente muito possível, em que ela não é agredida. E aí eu fico muito pensando nessa teoria do Winnicott, que ele fala que o ambiente suficientemente bom é aquele ambiente que apoia sem invadir. Tem uma parte, uma cena que não é muito importante, mas é uma hora que a Julie fala para a mãe dela que ela vai largar a psicologia. Ela entrou na medicina, saiu, porque ela era uma boa aluna. Aí ela entra na psicologia e sai, começa a fotografar. Aí a mãe dela fala assim, bom, se é o que você quer, desde que você leve isso a sério. Ela fala alguma coisa assim. É muito sem invadir, né? Eu fico muito pensando nessa teoria do Winnicott. E o que é muito bonito, como uma consequência dessa ideia que o Winnicott fala do ambiente suficientemente bom, é que a pessoa que pode contar com esse ambiente que apoia sem invadir, então dá para pensar em pai, mãe, escola, amigos, sociedade, né, que vai ampliando esse ambiente, a criança pequenininha, o ambiente dela é quase só a casa. Depois o ambiente se amplia para a família mais estendida, né? Começa a aparecer no mundo mental de uma criança pequena, os avós, os primos, os tios, o vizinho. Depois a criança vai para a escola, aquele mundo dela que era bem pequenininho e só doméstico familiar, ele se amplia para laços sociais um pouco maiores, com pessoas diferentes, com crianças que têm histórias diferentes das dela. Aí depois ela vai crescendo, ela vai namorar, ela vai casar, vai para a faculdade, vai viajar, o mundo vai aumentando de tamanho. Né? E aí o Winnicott fala que a pessoa que pode contar com esse ambiente que apoia sem invadir é uma pessoa que pode desenvolver um sentido de autoria da vida. E ele diz que a vida só tem sentido, significado mesmo, quando a gente encontra essa possibilidade de autoria. E o Winnicott não está falando em inventar uma coisa absolutamente inédita, não é ganhar o prêmio Nobel, porque inventei uma coisa que nunca existiu antes de mim. Não é isso. A ideia é que eu possa me apropriar das escolhas que eu faço. Né? Não é que eu invento um jeito de viver totalmente novo que ninguém nunca pensou antes. Não. Se eu vou ficar com esse fulano ou com aquele ciclano, escolher essa carreira, aquele trabalho, ou ser mãe, não ser mãe, que essas escolhas partam de um centro autônomo e criativo. E eu acho que é essa jornada que o filme mostra. E quando eu comecei a assistir, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, eu tive uma impressão de um filme longo, né? Ele já começa contando que ele vai ser bem comprido, né? 12 capítulos, um prólogo, um epílogo. E eu acho que é proposital essa ideia de tempo, né? Porque esse amadurecimento, porque me parece que o fim do filme, quando o Axel morre, eu fico muito pensando num simbolismo do luto, de morte, de perda, de um fim, né? Tem um fim de uma Julie muito jovem, também um pouco irresponsável, tem uma certa leveza, né? Que acaba com aquela morte. É como se ela se assentasse e algumas coisas ficassem mais consistentes nela, na personagem, na escolha que ela faz, né? E aí aparecem perdas. No fim do filme, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei meio na dúvida. Quem que era ela? Porque brinca com várias imagens, né? É ela fotógrafa, fotografando uma atriz, e aí essa atriz sai e ela tem um bebê com um ex-vídeo. E aí você fica, nossa, quem que é ela? Porque ela tá com cabelo diferente, né? E aí eu fico pensando que uma espécie de amadurecimento autoral, pensando no que o Winnicott acredita, né, de que a experiência faz sentido na medida em que a gente cria, né? O Winnicott fala uma coisa que é muito interessante, que é um paradoxo. Ele fala que o bebê cria aquilo que já existe.
mas ele tem a percepção de uma criação onipotente. Então, quando ele mama, ele tem uma fantasia de que ele cria o seio que está ali, que é oferecido para ele. Então, é um encontro, a realidade vem e oferece, a criança tem uma experiência de onipotência, e daí se cria essa experiência de criatividade. E isso é muito bonito, acho que todo mundo que já viveu isso em algum momento na vida, né? Quando alguém fala assim pra gente, eu vi aquilo lá e é sua cara. Né? Quando alguém diz isso pra gente, a pessoa tá nos dando uma notícia de que a gente tem uma cara singular, particular, que essa pessoa lembrou da gente. Isso é muito satisfatório. O Winnicott fala que é extremamente satisfatória essa experiência de autoria. E é extremamente angustiante o contrário, que é a experiência de que não tem nada que seja genuinamente meu. É tudo uma cópia, né? Os pacientes, eles relatam o que o Winnicott chama de falso self como experiências de esvaziamento, de falta de sentido, né? Todo mundo conhece alguém que dá uma impressão que a pessoa, ela é uma espécie de colagem de um monte de retalhos, assim, e que você não consegue saber que pessoa genuinamente é aquela ali, porque parece que não tem nada, de novo, de criativo, né, de autoria. E no fim do filme, eu acho que tem muitas mortes. Tem morte do Axel e tem morte dessas outras versões da Julie, né? Porque que quando ela bonito. escolhe, né, quando ela escolhe não ser mãe, a possibilidade dela, mãe, morre. Quando ela escolhe ser fotógrafa, a possibilidade dela médica morre. Só o ator aí, que é ator e médico, que nunca havia conseguir fazer isso. Né? Mas no Na geral... Noruega, na Noruega é possível. Mas então, normalmente, quando a gente faz uma escolha, a gente morre para todas as opções que a gente não escolheu. Isso é muito sofrido, isso é melancólico, é triste. E isso vai criando essa ideia de uma personagem que adultece, né? No melhor sentido, da pessoa que pode fazer as escolhas e pode integrar as perdas que teve com as coisas que ela escolheu não fazer ou não ser, né? Então, acho que a morte do Axel no fim, para mim, fica muito marcado dessa maneira. E acho que propositalmente é longo o filme, porque ele tem essa ideia de amadurecimento, de tempo, de que isso demora para acontecer, né? Mas, bom, é isso que eu pensei, tem mais coisas, mas não queria me alugar para a gente ter tempo de conversar. Queria ouvir também, Oswaldo. Que lindo, adorei. Bom, legal, também gostei bastante. E gostei bastante do filme, gostei bastante de ter assistido. É muito bom assistir filme europeu, né, que tem diálogo, que tem diálogos inteligentes, né, cenas paradas, né, para a gente lembrar que também tem uma forma muito mais poética de fazer cinema do que não só a ação, né. E eu vi o filme assim como um romance, né, não só pelo prólogo, epílogo e os 12 capítulos, né, mas por essa estrutura que foge, inclusive, da estrutura dos contos maravilhosos lá dos formalistas russos, mas que coloca certas histórias que parece que são independentes, né? Mas que sempre com o mesmo personagem, mas que depois vai criando uma grande coxa de retalho que forma essa coisa belíssima que a gente viu, sensível e bem interessante, né? E o filme, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a lembrança daquela frase, aquela máxima do Marx, do Karl Marx, né, que tudo que é sólido se desmancha no ar, que é uma máxima para poder falar da questão da modernidade, que naquela época mal estava começando, lá na época dele, né. E acho que é isso que o filme vai trabalhando o tempo todo depois eu quero falar um pouco mais disso. E também acho que uma coisa que chama muita atenção, né, nessa aproximação que eu estou fazendo é essa questão desse que nós chamamos de estado de bem-estar social, né? Quer dizer, em momento algum a questão da sobrevivência foi colocada. Ela foi trabalhar numa livraria, aquilo era suficiente para ela, com aquele salário que ela devia ganhar, viver a vida, assim como o Irving, né? Ele trabalhava como barista e vivia a vida daquele jeito. Em momento algum se discute, né, se uma mulher vai sair da casa hoje, terminar um casamento, um relacionamento, né? Para onde ela vai? Como é que vai ser isso? Como é que ela vai sobreviver? Não tem essa discussão. Então, achei isso tudo muito, obviamente, o que você está dizendo, só podia ser nesses países
lá nórdicos, lá, que com essa pegada da social-democracia, né? Que é uma coisa fantástica mesmo, que parece que eles conseguiram resolver questões importantes aí, né? Eu vi a personagem, toda a construção, também como uma ideia da adolescência. Eu tenho falado há muitos anos já que a adolescência ela invadiu a infância e invadiu a idade adulta. Então, 30 anos não quer dizer que a pessoa já é adulta, porque não é mesmo, né? Então, eu a vi muito assim como eu vejo algumas adolescentes que me procuram, e, na verdade, eu tenho uma filha de 31 anos e uma filha de 29, né? Então, quando, né, eu consegui ter uma certa empatia, tive muita empatia por ela, só não foi pouca, não, tive muita empatia, porque consigo reconhecer um tanto do que minhas filhas têm feito, com a vida de duas pessoas totalmente diferentes, com caminhos bem diferentes, que eu respeito e admiro muito, porque eu sei que são pessoas que também estão buscando, né? Porque a gente percebe isso, né? Que a Julie, em momento algum, tem imposturas, tem maldade, mau caratismo, não, ela é aquilo, é uma pessoa decente na dela, mas, porém, tentando se encontrar. E aí eu acho que tem uma contribuição, eu também pensei nessa questão do Winnicott, mas eu pensei mais uma outra questão, que é a questão das cisões do ego, né? Que a gente tem uma passagem, a psicanálise né, em torno de 1920, um pouco para frente, que a gente fica muito saindo daquele modelo da neurose, do modelo do recalque, para o modelo da cisão, da fragmentação, né, da mente, né? Só que a gente leva muito isso pelo caminho da psicose, de patologias um pouco mais sérias. E, na verdade, eu não vejo nenhuma patologia séria, né? Mesmo essa questão do pai aí, depois a gente vai falar um pouquinho isso, né? Mas o que eu vejo é uma pessoa precisando fazer os processos de integração das várias pessoas que ela é. Ninguém é um bloco. Nós somos fragmentados. Nós levamos uma vida tentando fazer alguma integração. É trabalho para a vida toda da gente estar. Então, são várias partes, só que ali no filme, e possivelmente na cultura desse momento que ela está inserida, os diretores, os roteiristas, os diretores, pegaram exatamente essa questão da possibilidade de experimentar, sem causar grandes estragos para o mundo ou para as pessoas que estão juntas. Lógico, né? Tem sofrimento, a Axel teve sofrimento, mas olha, é um sofrimento inevitável, que inclusive ele já tinha antevisto lá no começo, né, da relação dos dois, né? Então, desavisado ele não foi, né? Ele mesmo já sabia disso, né? Então, essa ideia da fragmentação e da necessidade de integração tem então a gente fala, bom, é o trabalho para toda a vida, mas tem um jeito da gente lidar com isso, obviamente a análise é um tremendo lugar para fazer isso, mas que tem a cena, que eu acho a cena emblemática do filme, que é quando ela liga o interruptor e para, e ela faz todo aquele caminho até lá no bar que ele trabalha, na cafeteria que ele trabalha, né? O que ela está fazendo ali? Ela está se projetando para o futuro. Ela está imaginando, ou seja, ela está sonhando. E o sonho é a melhor forma de revelar o nosso desejo. E não precisa ser necessariamente o sonho dormindo. Esse sonho que a gente faz acordado, que a gente pode imaginar como é que nós seríamos em tal situação. E aí a gente percebe se aquilo faz sentido ou não para a gente. Claro, depois tem que pôr na realidade, tudo. Mas a capacidade de sonhar permite que a gente faça as escolhas muito mais acertadas. E eu acho que naquele momento, né, fica muito belo como que ela faz isso, faz todo esse movimento, e aí ela toma uma decisão. Ela não tinha mais como não tomar aquela decisão, que a partir daí ela estaria falseando a vida dela. E ela tinha um compromisso com uma verdade ali muito interessante, né? O personagem do Axel tinha uma forte influência freudiana, vou dizer assim. Não só pelaquela cena que está aquele casal de amigos que eles estão conversando, que ela já está fora da cena, né? Ela está totalmente no mundo dela, né?
mas também por aquela interpretação que ele dá, que você destacou, né? Esse é o confronto que você não teve com o seu pai. E ela fala, não, você se transforma em racional, eu não sou assim, eu sou da sensação, do experimentar as coisas da vida. E você acha que você tem um controle porque você transforma tudo em explicação racional, né? Belíssimo esse diálogo, e são duas formas, né, de viver, e mostram bem claramente essa diferenciação entre esses dois modelos, inclusive modelos de análise, né? Que mais? Outra coisa, eu acho que essa questão da fragmentação, eu acho que a gente deveria conversar mais, né? Tem uma frase dela que eu acho que é a chave do filme, né? Eu quero mais. Ela fala uma frase muito elementar, eu quero mais, né? E outra coisa que me intrigou nesse filme, que eu acho também que vale a pena a gente pensar um pouco, é o porquê esse nome. É a pior pessoa do mundo, né? O Irving uma hora fala que ele se sentia a pior pessoa do mundo, mas ela em momento algum fala coisas parecidas. A pior pessoa do mundo é uma frase muito recorrente, a gente ouve muito no consultório, para quem está no estado melancólico. Né? Essa é uma constatação que o Freud vai fazer lá em 16, né? E ele fala, a única diferença do luto e da melancolia é que lá no fim, depois de todas as semelhanças, é que aparece essa ideia de que a pessoa se sente a pior pessoa do mundo. Ela é o responsável por todas as desgraças. E em momento algum a gente percebe ela vivendo alguma coisa que nós poderíamos falar de como algo parecido com melancolia ou com depressão. Ela tem a tristeza inerente, porque é uma pessoa decente. Ela tem a tristeza inerente ao sofrimento do outro, ao sofrimento que ela está causando, né? Isso sim, ela tem uma capacidade empática muito interessante, né? Mas não melancólica, né? Então, esse nome para mim ficou intrigante, assim. Eu falei, mas por que ele botou exatamente esse nome, né? Que é um nome que chama a atenção. Quando a gente vai assistir, você vai achar aquela cena do casamento que ela entra de penetra, você fala, ih, lá vem baixaria aí pela frente, né? Mas não, são belíssimas. Aquela cena do cigarro é de uma beleza estética fantástica. É obra de poeta mesmo, né? Então tem essa questão do nome, né? Que eu acho que eu gostaria também que a gente pudesse dar uma conversada, né? E essa questão do cinema norueguês, que tem, né, aparecido, né, depois do Dogma 95, lá da Dinamarca, eu consegui receber esse tipo de linguagem, está sendo muito interessante. E o prêmio final, né, o Art Garfunkel cantando Águas de Março, né, acabando o filme com ele cantando, né, que é uma gravação Aí é duro, né? Aí foi bem legal mesmo, né? Essa coisa Bom, tem outras questões, mas acho que eu também gostaria de agora a gente conversar um pouquinho, até pelo tempo que nós temos, né? O que eu adorei dessa fragmentação, dessas muitas mulheres da qual você fala, Oswaldo, e é isso mesmo, e parece que ela não percebeu que ela pode ser todas elas, né? Ela fica fragmentando, então ela acaba não se encontrando, ela tem que passar por diversas fases e diversos relacionamentos, como se ela fosse mulheres diferentes em cada um deles, né? Sim. É interessante isso. E no fim das contas, ela só quer ser feliz, como todo mundo. Essa busca pela felicidade é um negócio tão individual que não faz sentido para o outro, né? O seu método de busca de felicidade nem sempre vai de encontro ao outro, né? Ali do que o outro acha que é. O Axel fala, quando ele está criticando a forma como adaptam o personagem dele, ele diz que o gatinho dele parece um selvagem no mundo domesticado, né? Que é assim que ele era. E quando ele fala aquilo para Julie, eu acho que ela se vê como essa selvagem no mundo domesticado. Ela não conseguiu entrar naquele padrãozinho que se espera, apesar de todos os avanços, que se espera do que seja uma vidinha, né? Porque eu acho que o Eyvind, se ele fosse atendente de bar a vida dele para sempre, estava tudo bem.
as ambições que ele tinha, a noção de felicidade para ele era muito diferente da dela. E eu Ele tá, acho, o que eu pensei, Suzane e Oswaldo, da pior pessoa do mundo, eu pensei isso. Será que tem essa ideia de que a pior pessoa do mundo é aquela que busca o próprio desejo? Eu pensei nessa brincadeira entre, né? Porque é muitas egoísmo, vezes é visto assim, né? Você só né? pensa em você, né? E eu acho que Uhum. em alguns momentos a Julie começa de alguma forma a ser mostrada um pouco, quase como se ela fosse essa pessoa assim leviana, né? Que ela não considera o sentimento do outro, mas não é. Não é isso, ela não é uma pessoa irresponsável, né? Que brinca com os outros, que não leva em consideração de forma nenhuma, mas ela tá indo atrás do desejo dela, né? A tia Adriana coloca aqui, é muito interessante como fisicamente a atriz vai se mostrando de diferentes formas, às vezes Uhum. bonitas, outras não. É o estado de espírito dela, né? Que É, vai tem se hora que traduzir. ela parece linda, tem hora que ela parece mais mulher, tem hora que ela parece mais menina, né? De postura, de jeitão de É, andar, né? é. O Mário de Andrade ele fala, eu sou 300, sou 350, né? Lá pelas tantas no poema dele. Eu pensei muito nela como uma pessoa que é 350, né? E ela, cada uma tem uma faceta que tá tentando se encontrar, ela está experimentando para ver qual é a dela. Olha o privilégio que essa moça está tendo na vida, né? Digamos que fosse um ser que existe mesmo. Existe, né? Porque se está na ficção, está na nossa mente, portanto a gente conheceu essa pessoa, né? O privilégio que ela tem de poder experimentar, de encontrar, e como a Marielle falou, sem causar morte, sem ser morta, sem ser cancelada, nada disso, né? Ela pôde experimentar as questões dela e achei isso de uma ousadia, de uma beleza. Aí, nesse sentido, a questão feminina me parece que está muito valorizada no filme, né? Assim, é uma pessoa que está buscando. Se isso vai machucar alguém, não, O não. que, o que é muito legal também é que, apesar dela ser uma millennial e estar na era digital, o filme ele não entra nessa seara digital, né? Nessa troca, desse clichê que em todo filme coisa pipocando e ter celular o tempo inteiro. Ele é tão humano que ele se desloca, né? Desse universo tão clichêzão de hoje para poder se focar no íntimo, né? É uma viagem intimista. Então, o que está por fora, é o que a gente fala, mas cadê os amigos, né? Cadê aqueles todos os estereótipos? Eles somem, porque é uma epopeia pessoal, é uma epopeia de dentro para fora. Por isso que o cinema norueguês tem essa, é, essa humanidade pungente, né? Que deixa todos os excessos de lado para se focar naquilo que realmente importa num filme como esse. E os capítulos vão passando, a gente fala, gente, mas o que mais pode acontecer? O que mais que pode vir? E ele cuida, inclusive, não só dela, mas de mostrar como a Mari até lembrou bem, Marielle até lembrou da fricção acontecendo no casamento daquele com a yoga, com a menina da yoga lá. Como ela vai tomando a vida dela, a felicidade dela vai caminhando para outro lado também. Ela vai se encontrando na natureza, numa coisa mais ambiental, e eles vão se distanciando. E assim é a vida, e é tão difícil algumas pessoas entenderem isso, que você vai cada um para o seu caminho, né? E que bom aqueles que conseguem andar no mesmo caminho em paralelo e outros que não é o que acontece, né? E acabou. É sem grandes dramas, como bem diz o Oswaldo, ali é sem grandes dramas, né? Ou com todos os dramas só próprios da vida, né? Sim, são. Viver nunca foi uma coisa fácil, né? E essa questão assim da gente, bom, é o nosso olhar, né? A gente fica às vezes procurando as patologias, né? Mesmo onde parece que elas não existem, né? Então é claro que esse pai deve ter algum papel nessa coisa toda da fragmentação. Mas o que eu gostaria de destacar para vocês é que nem sempre as pessoas precisam passar por situações traumáticas na vida
para poder ter essas fragmentações de personalidade. Não, não é isso que garante. Lógico que pessoas que passam por traumas, por abusos, por negligências, intrusões como um todo, têm uma propensão maior a isso. Mas, na verdade, independente, mesmo uma pessoa que teve uma vida bem adequada, um ambiente bem acolhedor, ela tem a tarefa de juntar as partes da personalidade dela. Ninguém nasce integrado, a gente vai fazendo o processo de integração. E cada um vai ter mais sorte ou menos sorte, principalmente se puder experimentar e antes de experimentar, se puder sonhar. Né? Ai, que lindo. Tem um comentário aqui, parece que os homens estão mais perdidos que ela. Ela parece reconhecer as mudanças do mundo e cria possibilidades. Eu acho que sim. Ela está disposta a isso, né? Ela é aberta ao novo, né? Ela é uma aventureira, ela tem um espírito inquieto, né? Ela é uma pessoa curiosa da vida, né? E aí eu me pergunto, em que momento que a gente deixa de estar em construção? Eu acho que nunca, né? Porque acho que esse momento, quando chegar, a gente morre. Tem uma fala dela que ela fala, quando eles estão discutindo, ela e o Axel, que ela queria não ter dúvida, né? E ele já era uma pessoa que já não tinha dúvida. Não é à toa que é a cena que ele tá. Toda aquela sequência da cena do hospital é de uma sutileza, de uma beleza, né? Mas não é à toa que ele, com todas as certezas dele, está morrendo, né? E ela está vivendo, né? Então a gente tem percebido muito essa coisa, que até na psicanálise é bem comum a gente falar sobre isso, né? Da capacidade de tolerar as dúvidas, né? E como que parece mesmo que a gente vai se desenvolvendo, quanto mais desenvolvida é uma pessoa, mais dúvida ela é capaz de manter dentro dela. E isso me parece que nesse filme fica muito claro. Essa cena mostra a diferença dos dois, né? Ele já sentado no trono da certeza e ela ainda na busca do se encontrar, do questionar, né? Desse espírito inquieto, né? Aquela sequência dela na casa dos amigos é tão significativa, né? Porque parece que aquele momento ali, aquele fim de semana engloba tudo, né? Engloba a maternidade, engloba diferenças da maneira de cada pessoa lidar com seus problemas. Então, aquele casal brigando, ela, acabei com aquela relação. Então, no dia seguinte ela vê e já está o casal ali se ajustando de novo, ali no pier. Ela cria situações, talvez, para injetar jovialidade, para injetar um certo movimento naqueles casais que já estão num momento mais pacato e ela se sente culpada por isso. Que direito que eu tenho de trazer a minha juventude toda e jogar na cara deles, né? Essa minha energia ainda, esse outro momento, eu ainda posso errar mais do que eles, alguma coisa nesse sentido. Mas a vida está toda expressa ali, né? Aquelas crianças, aqueles casais, em cada um na sua sintonia ali, e os dois tentando se. Eles não se tornaram um casal, mas eles podiam ter se tornado, né? Não, se tornaram um belo casal durante o período que durou, né? E a cena dos dois abraçadinhos, ouvindo os pais brigarem, né? Quantas crianças, né, se juntam os irmãos para poder suportarem a loucura dos pais, né? É uma cena bem sensível. Você vê que a carinha dos dois é uma cara de crianças assustada com a briga dos pais, né? Eu achei, desculpa, nessa parte que ela tá nesse fim de semana, né? O que eu achei bonito é que começa de um jeito um pouco simplista, assim. Parece que ela vai lá como aquela moça jovem, linda, magra, sem filhos, ficar olhando aquelas mães correndo atrás das crianças, gritando para tomar banho, né? E ficar essa coisa aí, o bom e o ruim. Mas não, né? Ela vê o Axel desenhando com as crianças, aí ela vê um casal se abraçando, que é um casal que é mostrado como tendo uma intimidade, parece, de mais tempo, pelo menos assim que eu vi, né? É como se ela estivesse olhando para um casal que tem uma maturidade, um outro tipo de tempo de intimidade junto. Então fica muito interessante, porque ela vai
integrando essa dúvida, né? Essas angústias, sem muita pressa de responder. Quando o Axel pergunta para ela se ela quer ter filho nesse fim de semana, que eles brigam um pouco, a resposta que ela dá é: eu não sei, eu ainda não tenho essa resposta. É. É o se permitir a dúvida, né? É que o Oswaldo fala aí, que é tão bonito e a gente se cobra de não ter as respostas, né? Você tem que achar a sua resposta, né? Tem essa cobrança da gente ter que ter explicação para tudo e ter que racionalizar tudo, e na verdade não é nada assim. E a gente nunca tá pronto para os percalços que a vida vai trazer para a gente também, né? Porque de repente ela se vê grávida e fala assim, pô, então tá, então você tem certeza que eu vou ser uma mãe? Você é uma boa mãe? Você acha isso mesmo? Ela precisa da chancela dele para levar isso adiante, e a vida prega uma peça nela, É. né? Então o Águas de Março é tão lindo eles terminarem com essa música, porque essa música é isso aí, é a vida com todos os buracos que a gente encontra pelo caminho, e ela vai passar inexoravelmente. Então, naquela junção, naquele encontro de amigos, é aquela vida para ela pulsando, porque ela é a grande aprendiz daquele encontro, né? Uhum. É a vida ensinando para ela, como um filme, né? Como um filme de futuro ali para ela. Eu acho lindo, é tão difícil você fazer um filme tão simples na forma, tão poucos personagens, são recursos tão delicados. E ao mesmo tempo, se a gente pensar na fotografia, nas imagens que ele está olhando no vidro, que desfoca depois e ele some, tem algumas jogadas de fotografia de uma beleza plástica brutal. É aquele cinema que ele não faz força para você, para mostrar para você como ele é bom. Uhum. E ele é gigantemente bom, sem precisar colocar músicas na nossa cabeça, sem precisar puxar a nossa emoção para lugares em que... Não, porque ele é mais intenso nessa estranha serenidade, assim, né, de sentimentos, né? Ele consegue ser profundo nisso. É muito gostoso isso que você falou, né, Suzana? Tem algumas obras, pode ser qualquer coisa, né? Cinema, literatura, série, música, que parece que ela tenta te seduzir de um jeito meio barato, né? Ela, tipo, Uhum. né? Tipo, é pra rir, põe uma risada, né? É pra se emocionar, põe uma música. É pra dar medo, aí põe aquela cena, né? Como se falasse, ah, tá bom. Você quer que eu sinta isso? Aham, tá bom, eu sinto. Né, esse filme não, ele tem uma delicadeza, é muito mais singelo, né? Mas sabe que isso também me causa um pouco de angústia. Claro, esses filmes nórdicos, me causa um pouco de angústia, sabe o quê? Eu fico pensando, gente, as pessoas realmente, elas falam tão pouco assim. Será que elas não conversam? Eu acho que tem um- uma diferença cultural importante, né? Entre os povos, eu Então, acho, a forma de lidar com as coisas. mais fria, né? Não sei se é Não sei se frio, é mas é fria, mas diferente, é né? comportamental, é diferente. É diferente, né? Não tem um bate-boca assim, quente, É como. menos latina, né? É Menos sangue quente. isso. Talvez Eu- fosse três nórdicos conversando, teria muito mais silêncio nessa conversa do que provavelmente Isso. esse monte de coisas que a gente está falando, né? Só que talvez É. fossem coisas mais significativas, né? Mais diretas na questão, né? Eu acho que É isso mesmo. deve ter uma diferença cultural, né? Importante aí. Às vezes eu fico com essa sensação, gente, essas pessoas elas só falam isso, elas não conversam mais. Não, nem um bate-boca mais assim, um negocinho mais animado. Ah, não tem nem um grito, nem um copo voando, nada, não tem Não, nada. essa questão da agressividade, né, que a gente está aqui falando também de paixão, mas eu acho que tem uma certa proteção, um certo respeito. A Suzana falou, né, no começo, de uma mulher que pode fazer as experimentações dela num lugar muito protegido, protegido no sentido de que ela é considerada de forma muito igualitária, né? Nenhum homem olha para ela como se ela fosse inferior em nenhum momento, né? Tem uma hora que ela é agressiva com o Eisvid, né? Ela fala: "Você quer servir café Sim. pro resto da sua vida?" É o único momento que ela é mais assim, né? Aí eu fiquei assim chocada. Ele fala assim para ela:
isso foi ofensivo, eu não sei o que dizer. Essa é a resposta que ele dá. Nem um palavrãozinho, gente. Nenhum. Nem um vai, nada, nada. Eu falei, agora vai vir. Não veio. É Não. uma civilidade É uma, realmente é uma, invejável. é uma civilidade, né? É um É, respeito, assim, a escolha do outro, é muito é incrível. diferente. É. Para a gente poder fechar, né? Nossa, gente, a gente vai falando 9 horas. Tem uma frase que eu achei tão bonitinha, do Thomas Mann. Aquilo a que chamamos felicidade, conquiste na harmonia e na serenidade, na consciência de uma finalidade, numa orientação positiva, convencida e decidida do espírito, ou seja, na paz da alma. É você encontrar o seu propósito, né? Parece que a busca por um propósito é o segredo ali da felicidade individual de cada um. A Julie está em busca do propósito dela, né? Eu acho que o filme termina de uma forma que ela tem um olhar mais positivo, talvez chegando a algum lugar na busca desse propósito da felicidade, do que é felicidade para ela. Ela tá aceitando o que é a felicidade para ela. E não para os outros, o que os outros acham como deve ser a felicidade dela. Você está falando, Suzana, você falou bastante de felicidade, e esse filme, para mim, não diz muito sobre felicidade. Para mim, diz sobre esse sentido autoral das escolhas, que é muito difícil, é muito sofrido, né? Alguém escreveu aqui que se sentiu angustiada. Eu acho que esses 30 anos, né? Talvez Oswaldo, os 30 seja um finalzinho de uma certa adolescência, né? Ele é marcado por muita angústia, né? Porque você fazer as suas escolhas não é, por mais que sejam escolhas autorais e que você está fazendo, como no caso da Julie, por todo esse ambiente muito protegido e seguro, mesmo assim é muito angustiante, né? Quando a gente estava ao vivo, que é legal ter essa troca, né? Tinha muitas mulheres jovens também falando isso. Nossa, os 20 anos é muito difícil. Tem essa beleza, né? Tem essa leveza. Tem a Julie lá com aqueles casais mais velhos com filhos já. É quase afrontosa, né? A liberdade, a beleza, a juventude dela. Mas é muito sofrido, né? Porque essas muitas opções também não deixa de ser angustiante. Bem verdade. Oswaldo, e essas impressões aqui para a gente terminar? O que fica, né, dessa conversa tão gostosa? Eu acho que essa ideia mesmo de uma busca de uma identidade, algo que nos caracteriza, né? Então, a ideia do caráter, né? A construção do caráter, daquilo que é a característica de uma pessoa, né? Acho que ela está fazendo esse processo e ela serve aí de espelho de uma coisa para uma geração de mulheres, né? Principalmente, né? Que tem aí toda uma... Acho que não essas condições sociais tão favoráveis como ela teve, né? Mas que também tem essa possibilidade de fazer essa busca, né? Eu achei um filme de busca de identidade, né? De uma viagem, não é uma viagem por terras desconhecidas, mas por estados mentais desconhecidos que levam a buscar um caráter, né? Uma coisa que caracteriza ela, né? Acho que foi essa. Muito bem, é isso mesmo, pessoal. Olha, a pior pessoa do mundo. Quem está aqui e é uma cultura que permite isso, definitivamente. Os noruegueses são privilegiados nesse sentido, que a Adriana coloca aqui, é bem verdade. Então, a gente vai fechando essa conversa que poderia ir muito longe, mas eu quero agradecer demais. Como eu digo sempre para o pessoal do JEP, eu continuo aprendendo e cada vez mais o cinema e a psicologia estão se cruzando na minha vida de uma forma assim linda, porque eu estou aprendendo com vocês a enxergar coisas nos filmes que eu vejo de uma forma muito técnica e, claro, emocional também, mas
abrindo algumas janelas diferentes aqui para a gente. Eu acho isso super fascinante. Então, eu agradeço muito. Suzana, é a marca do século passado, são essas duas coisas, a psicanálise e o cinema, são as duas marcas do século. O que o século passado ofereceu para a história da humanidade foram essas duas grandes questões. Então não é de se estranhar que as duas se misturem tanto assim, né? Porque Verdade. é a marca do século XX, né? Além das guerras, obviamente, né? Mas a arte, né? A arte, é isso aí. Então, eu quero agradecer muito, Marielle. Eu adorei estar com você aqui. Espero que a gente possa repetir também, para a gente poder nutrir um pouquinho do seu conhecimento. Oswaldo, incrível ter sua visão masculina e tão doce, tão afetuosa, né? Dessa personagem complicadíssima aí que a gente teve da qual falar. Não sei se complicada, mas complexa. Complexa, mais bonito complexa. Então a gente fecha aqui, pessoal. Agradeço muito. Vou deixar gravado aqui, vou deixar salvo. E um grande beijo para todo mundo. Boa noite. Foi muito, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E até nosso próximo encontro, hein, com o Jeff, se Deus quiser. Assim, até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Um beijão. Tchau, tchau para vocês.